E aí pessoal, hoje nós vamos falar sobre fundos de investimento. E o que são esses fundos? São tipos de investimento no qual o investidor, ou seja nós, compramos cotas de uma cesta composta por diversos ativos financeiros definidos pelo gestor do fundo e a sua equipe. Ou seja, tem ali a equipe do gestor do fundo, eles escolhem alguns ativos, como se fosse uma carteira mesmo. Então, pode ter um pouco de CDB, um pouco de LCI, às vezes ações, moedas, enfim. E aí o que você faz? Você compra um pedaço dessa carteira. Então ele vai gerir toda essa carteira, ele vai fazer algumas negociações, às vezes ele compra, às vezes ele vende. E você simplesmente vai lá e compra um pedacinho dessa carteira. Então é como se essa equipe estivesse gerindo essa parcela que você comprou. Como eu acabei de falar, os fundos são capazes de atuar em diversos mercados, como por exemplo o de renda fixa, que é o nosso foco principal aqui. Na parte de renda fixa, esses fundos devem obrigatoriamente possuir pelo menos 80% da carteira alocadas em títulos de renda fixa. Com essa outra parcela de 20%, aí os fundos costumam diversificar um pouco, buscar uma rentabilidade um pouco maior. Mas por característica, eles têm que ter pelo menos 80% da carteira em títulos de renda fixa. Dentro dos fundos de renda fixa, a gente também encontra algumas características específicas para cada um deles. E aí pode ser que essa característica principal desse fundo seja em ativos, por exemplo, de inflação ou crédito privado, que são os CDBs, os LCs, LCIs, etc. Ou também os referenciados à taxa DI, ou seja, eles seguem ativos que estão ligados à taxa DI. Existem outros tipos também, mas o que importa é que sempre antes de investir em algum desses fundos, você tem que olhar qual é essa característica principal que ele possui. O fato de você saber diferenciar esses tipos de títulos pode definir se você vai ter uma expectativa maior de rentabilidade nos próximos meses ou de uma menor rentabilidade. Por exemplo, no caso da inflação, esses fundos costumam fazer bastante marcação a mercado, que é o próximo assunto que a gente vai ver. Mas basicamente como que ela funciona? Quando as taxas estão lá em cima, lá no alto, eles prefixam essa taxa, então eles compram um prefixado, e assim que a taxa começa a cair, eles vendem para ganhar nessa diferença. Então basicamente, um momento de utilizar um fundo ligado à inflação seria num cenário em que as taxas de juros começam a cair, ou seja, elas estão lá no alto e começam a cair. No nosso caso atualmente, como as taxas estão bem baixas, a expectativa é que não tenha uma rentabilidade tão grande como teve nos últimos meses. Então é com esse tipo de coisa que você precisa estar atento na hora de escolher um fundo. Na parte dos fundos multimercado, eles possuem ativos tanto de renda fixa quanto de renda variável. E aí depende muito da própria característica do fundo. Às vezes vai ter uma alocação um pouco maior em renda variável, às vezes vai ter uma alocação maior em renda fixa, e aí vai depender muito do fundo, e esse tipo de coisa você só consegue saber olhando o fundo com mais detalhes, que é o que a gente vai ver mais para frente. Então, nos fundos multimercado, a gente tem algumas classificações como macro, que seriam investimentos de diversos tipos, como em renda fixa, como em ações e até cambial. Eles podem também ser focados em investimento no exterior, então em uma renda fixa do exterior, uma renda variável do exterior. Ou eles também podem ser de crédito estruturado, que seria algo bem próximo a um crédito privado, só que com algumas diferenças. Também existem outros tipos, mas esses daí são os mais comuns. Nos fundos de ações, em torno de 70% do capital desses fundos são destinados a ações da Bolsa de Valores. Então, na maior parte dessa carteira vão conter ações. Os outros 30% ou até menos que isso, aí eles acabam fazendo algumas outras operações com opções, com derivativos, mas isso a gente não vai entrar em detalhes aqui porque não é pertinente ao curso. As principais características dos fundos de ações são os ligados a dividendos, os que utilizam estratégia de long and short, ou também os que utilizam a estratégia de long direcional, ou long based. E por fim,
os fundos cambiais, que destinam seus recursos a aplicações em moeda estrangeira. Ou seja, o foco principal deles é em câmbio. Agora uma dica. Caso você não tenha conhecimento em ações, mas esteja com a intenção de aprender ou buscar uma rentabilidade um pouco maior, em vez de você ir direto para comprar ações, você pode utilizar esses fundos de ações. Para quê? Para poder sentir um pouco como funciona essa volatilidade do mercado, para ver que um mês você vai ganhar, um mês você vai perder, e ver como você se comporta quanto a isso. Então coloca ali um pouco de dinheiro só para ir acostumando com esse tipo de mercado. Caso você deseje, é claro. Os fundos de investimento possuem outras duas classificações importantes, que são os fundos de longo prazo e os fundos de curto prazo. No caso dos de curto prazo, eles possuem ativos que terão liquidez em até 365 dias, ou seja, um ano. E nos fundos de longo prazo, eles possuem uma carteira de ativos que terão vencimento após esses 365 dias. Essas características influenciam diretamente no momento da incidência de um imposto que a gente vai ver no próximo slide, que chama Come Cotas. Então é mais um fator para você ficar atento na hora de escolher um fundo. Na parte de custos, diferente dos ativos de renda fixa apresentados até o momento, os fundos possuem a incidência de outros custos, que são o Come Cotas, que eu acabei de mencionar. Ele é uma antecipação do imposto de renda, o qual ele incide sobre o rendimento adquirido até o momento. Ele ocorre sempre no último dia útil dos meses de maio e novembro, sendo cobrado uma alíquota que varia entre 15% a 22,5% para fundos de longo prazo e que variam entre 20% a 22,5% para fundos de curto prazo. E essa variação ela vai ocorrer de acordo com o tempo que você tiver com seus recursos alocados dentro desse fundo. Para que a gente for falar sobre imposto de renda, eu vou demonstrar essa tabela para vocês, onde mostra essas porcentagens. Os únicos tipos de fundos que não sofrem a incidência do Come Cotas são os fundos de ações, os de debêntures incentivadas, os previdenciários e os fundos imobiliários, que é outro item que a gente não vai ver aqui, por se tratar de um fundo de renda variável. Nosso próximo custo é o IR. Os fundos de investimento também seguem aquela tabela regressiva do IR, que eu já havia mencionado, porém que a gente só vai ver no módulo de imposto de renda. A grande diferença é que esse IR fica atrelado ao Come Cotas. Então, caso o dinheiro aplicado no fundo seja retirado em um prazo curto, será descontado a diferença entre o valor do IR, segundo aquela tabela que eu falei, e o valor pago através do Come Cotas do último mês de incidência, que, lembrando, pode ser ou maio ou novembro. Tudo isso é feito de forma automática pela corretora, tanto a parte de Come Cotas quanto a parte de IR. E você só vai ter que declarar esse tipo de operação na hora de fazer o seu imposto de renda no começo do ano, mas como a gente vai ver no próximo módulo, é bem simples de se fazer. Nós temos também a taxa de administração do fundo, que é uma taxa anual paga à equipe de gestão desse fundo para fazer as suas operações. Então é como se você estivesse contratando uma equipe para gerir esse fundo. Você acaba pagando uma certa porcentagem, que gira em torno de 0,3% a 1,5% para perfis mais conservadores, que seria o caso de renda fixa, e entre 1,5% a 3% para perfis mais arrojados, que é o caso de ações, e até multimercado. Por mais que possam parecer pequenas, essas taxas elas podem influenciar bastante no seu rendimento, devendo ser levadas em consideração no momento de escolha do fundo. Já a taxa de performance, alguns fundos cobram esse tipo de taxa e alguns fundos não. Geralmente os fundos de ações que cobram esse tipo de taxa por estar constantemente buscando uma rentabilidade alta. Então essa taxa seria uma forma de premiar a equipe de gestão por apresentar bons resultados.
Então, sempre que eles obtiverem um resultado acima do objetivo proposto pelo fundo, uma parcela desse ganho é transformada em bonificações. Então, por exemplo, se o objetivo do fundo é superar o CDI e ele cobra uma taxa de performance de 20%, se esse objetivo for cumprido, caso ele obtenha um ganho de 110% do CDI, os gestores ficariam com 2% e o investidor com 108% do CDI. Então, basicamente, é isso que aconteceria nesse caso. Outra taxa que a gente encontra nos fundos são a taxa de saída. Num fundo de baixa liquidez, ou seja, um fundo que prefere alocar seus recursos em ativos de maior prazo, caso você queira retirar o dinheiro investido antes do prazo combinado, é cobrada essa taxinha. Mas tudo isso fica descrito nas informações do fundo, que chama lâmina, como a gente vai ver daqui a pouquinho. E por fim, nós temos o IOF, que funciona da mesma forma que alguns ativos de renda fixa, que ele incide caso você retire o seu dinheiro antes do prazo de 30 dias. As principais características que a gente encontra nos fundos são que eles são uma boa maneira de diversificar os seus investimentos, principalmente se você possui um perfil conservador ou moderado, você pode buscar alguns ativos mais arriscados e colocar uma parcela pequena do seu capital nisso, buscando assim uma rentabilidade um pouco maior. Ou no caso de você já ter um perfil um pouco mais arrojado, já possuir uma carteira de ações, você pode também diversificar um pouco em alguns outros fundos. Outra característica também é justamente essa parte de ganhos, em que alguns fundos podem trazer uma rentabilidade bem maior do que o CDI. A gestão dos fundos é feita por profissionais do mercado, mas entendam, da mesma forma que qualquer outra profissão, existem profissionais bons e profissionais ruins. Então é por isso que a gente tem que analisar direito o fundo antes de escolher. Mas de modo geral, a partir do momento que você enxerga um fundo bom, você pode ter certeza que ali possui bons profissionais também. Para investir em fundos, geralmente você não precisa ter tanto dinheiro, então a partir de R$500 você já encontra alguns fundos, principalmente de renda fixa, para alocar o seu capital. E, geralmente eles possuem entre alta e média liquidez, então na maioria dos fundos você consegue tirar o seu dinheiro entre 1 e 60 dias, e aí vai depender da característica de cada um. E um detalhe negativo é que eles não são garantidos pelo FGC. Então o seu risco passa a ser maior do que o de colocar em certos ativos de renda fixa, por exemplo.